jogadores do Clube do Remo. Bora para pipocar. E vamos jogar sangue. Vamos subir, Leão, para a Série C. Leandro Cearense é melhor do que o Betinho. Dois estão batendo. Fala, Bad Boy, vai terminar o campeonato em segundo lugar. O Cláudio de Marabá, de dizer Papão. Val Barreto já mostrou que merecia estar no Remo, é o Edson da Pedreira. E vamos com o Danilo. Tem mais uma mensagem aí. Bad Boy, não esquece de trazer as cestas amanhã. Amanhã, é verdade. Aliás... Obrigado. Tem um torcedor que mandou dizer lá? Aliás, deixa eu te dizer, essas cestas, eu não vou mentir, meu pai que está assistindo o programa, já falei com o papai, já pedi esse empréstimo, papai vai me dar. Papai, obrigado. Graças João Galvão, o Cordeirinho de Deus vai ganhar 5 cestas. Liso abandona o futebol, Paulo? Não acredito nisso. Positivo. Do pai não pode. Você não venha ser ingrato. Vamos chamar Danilo Pires, direto do Mangueira. Boa tarde, Danilo. Informações do Leão. Boa tarde, Paulo Fernando. O Remo fez na manhã de hoje o último treinamento antes de enfrentar o Palmas no próximo sábado aqui no estádio Mangueirão. Foi um coletivo fechado para a imprensa e nós vamos acompanhar. Fizemos apenas entrevistas no final do treino. E o Cacaio está 3 ou 4 dias antes. O técnico azulino mais quer é que aquela postura do primeiro semestre, quando ele assumiu o Leão, volta agora na Série D. É isso. Postura. Acho que o Danilo, né, o Clube do Remo treinou hoje pela manhã, fez-se um balão de ensaio dizendo que o Remo ia jogar com 3 atacantes. Eu acho que o Cacaio está fazendo tudo isso para a situação do jogo. Uma coisa a gente tem que dizer, o Remo tem que ser faca no dente, sangue nos olhos, rolou a bola e pra dentro dos caras, meu. É essa a postura. Respeito. Saber que você ir pra dentro do teu... Você, quando entra em qualquer lugar, tem que ter respeito. Sim. Então, na casa dos outros. Então, é ter chegar lá, jogar o seu futebol, tentar organizar o time, deixar os alas fluírem mais, fazerem os protetores ali ajudarem os alas, tem que ter cruzamento. O Queiroz vai no banco, é uma opção. Se o Remo estiver precisando de um gol a mais, tiver 1-0, estiver precisando... O Queiroz vai ser titular. Olha, não sei se o Queiroz vai ser titular. Aleilson, Léo e Queiroz. Então pronto. Foi o time que trilhou. Então eles vão ter tocado, vamos ver. Eu acho que o grande aí é o Juninho, de titular do jogo contra o Palmas, ele nem relacionado foi pro segundo jogo. Por opção técnica, né? Opção técnica. Mas é isso que eu falei aqui, acho que na segunda ou na terça-feira, essa questão também, a gente não pode crucificar só o Cacaio, de falta de regularidade de alguns jogadores, né? Se num jogo o jogador vai bem, no outro ele já não vai bem. Tem razão. Tem as duas situações. Às vezes o treinador dá aí o Souza do outro lado. Vou voltar, vocês brigam comigo. Não tentaram, ele se invocou e foi embora. Tá aí a opção. Às vezes o cara não tá bem, saca, bota outro. A opção é essa. Eu acredito que o Clube do Remo jogando com 3 atacantes, quando a gente olha o time chegando, vai ser ótima opção, porque você vai ter alternância. Quando o Remo jogava, por exemplo, se fala muito do Aleilson, ele com o centroavante, ficava muito sobrecarregado nele. Agora não, vai ter a possibilidade da alternância, né? Ele e o Léo Paraíba alternando jogadas ali. Talvez descarregue um pouco mais essa responsabilidade de ficar só num jogador. Vou fazer uma colocação com o Eduardo Ramos para ver se ele concorda comigo. Quem é que precisa segurar o placar? Remo? Não, o Palmas. Sim. Vai se fechar, não vai? No começo? Não sei. Não vai. Olha, tenho certeza que não vai parar. A questão jogar no Palmas, contra-ataque. A questão Ronaldo Palmas está preparando um time para jogar no contra-ataque com jogadores velozes. Então, o que eu vejo assim, o que eu penso? Você jogar com 3 atacantes não quer dizer que você vai ter um grande poderio ofensivo. Que vai fazer 10 gols. Porque se fosse isso, jogava com 5, 6 atacantes e não é assim que funciona. Você concorda comigo que não é 3 atacantes, 5 atacantes, e sim atitude, postura e o jeito que o time vai jogar? Porque eu tenho certeza que os jogadores do Remo, que acompanham esse programa todo dia... Aliás, tem um recado que mandaram do treino do Remo para nós e que eu faço questão de dar aqui. Foi falado na segunda-feira, fui eu que falei, que só um jogador do Remo poderia pagar a folha todinha do Palmas. A folha do Palmas é 60 mil. Eu me enganei, eu disse que o Eduardo Ramos ganhava 40 mil reais. Ele não ganha 40. Ele mandou dizer que ele só ganha 30. Só 30. Tá?
Então, vejam só, não é 40, é só um jogador diferenciado. No Palmas não tem um jogador tipo o Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos, se jogar bola sábado, o Remo classifica. Mas o Palmas apresentou uma coisa que a gente não vê no Remo. Já falei aqui 298 vezes. Tem conjunto, tem organização. O Remo não tem. Não concordo contigo. Mas no jogo passado, vou jogar fora. Não concordo. Vou jogar fora 45 anos nessa vida. Tocava a bola. Peraí. Me diz uma jogada organizada do clube. Organização daquele jogo que eu vi, pelo amor de Deus. A organização do Palmas foi o juiz que deu aquela safadeza lá. A gente não está discutindo a individualidade. É claro que o Remo está 1000 anos à frente em termos individuais. Mas o Remo não tem conjunto, não tem organização. E o Palmas tem, Quem era que tocava a bola? Quem é que tem? A estrela do Palmas é o Ted. A defesa mais bonita do jogo do Fernando Henrique. Não foi numa triangulação? O zagueiro do Palmas tá mais gordo que eu, pô. Me diz uma triangulação no jogo que o Remo fez no jogo. Mas a questão é a seguinte, organizado ou não, a gente viu um jogo só do Palmas, então a gente não tem como saber se de repente foi o melhor jogo do ano da equipe do Palmas também, como foi do Cuiabá na final da Copa Verde. Nesse jogo, jogou uma bela porcaria, me desculpa. Ganhou de 1-0 porque o jogo marcou uma coisa. O zagueiro do Palmas, Alex, é mais pesado que eu, o zagueiro do Palmas. Brincadeira. O Remo foi com Não, e teve um zagueiro expulso, não teve? Vai ter que colocar uma outra pessoa ali. Aquele zagueiro é que estava segurando mais as coisas ali. Ele não vai jogar. Agora, uma coisa que é interessante, que vocês estavam falando agora aqui. Até que ponto o Cacaio tem culpa disso daí? Porque, olha só, se exigia dele uma escalação ofensiva. Ele fez uma escalação ofensiva contra o Palmas, agora o time não respondeu. Ele colocou lá Juninho e Eduardo Ramos, 2 meias que não marcam quase nada. Abriu um pouco mais a defesa. Colocou 2 atacantes lá. Escalou o Queiroz, que todo mundo ficava clamando, pedindo, implorando pela entrada do Queiroz. O Léo Paraíba, que não sai do time mais, é titular absoluto. Estava lá também. Por que não deu certo? Cada história é uma história, né? Pois é, se de repente o jogador não produz aquilo que se quer, então a culpa é do jogador tem a responsabilidade dele. O Remo tem uma alternância. Não tem um jogador que faz 2, 3 partidas de forma regular. É difícil você ver isso no clube do Remo. O Remo fez 9 jogos nesse campeonato. Qual foi o jogo que você viu o time do Remo tocando bola, girando o jogo? Nacional de Manaus. Eu acho que um dos poucos jogadores de 9 jogos só fez um. Um dos poucos jogadores do clube do Remo que eu posso encaixar nisso quando você está falando, regularidade. Para mim é o Chicão. É o Chicão, pronto. E o Ilailson. E o Ilailson também. O Ilailson também. Não podemos ser injustos. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que o melhor jogo do Remo nesse campeonato, muita gente vai discordar de mim, o melhor jogo do Remo foi contra o Vilhena lá. O Remo poderia ter colocado 4, 5 a 0 no primeiro tempo, num esquema que tinha 3 volantes. Porque o Chicão era aquele terceiro volante que ficava lá na frente, a zaga tinha uma boa proteção, assim como os laterais também para chegar um pouco mais. Era o Aleilson, os dois laterais do Remo não tem qualidade defensiva. A turma da corneta, e eu vou entregar os corneteiros, a turma da corneta, David, Metralha e o Neymar, esse outro traiçoeiro, os corneteiros e o Danilo também. Uma corneteira saiu de férias. Sabe, os corneteiros estão dizendo qual é o jogador da Série A que mantém regularidade para vocês estarem falando isso da Série D. E agora? Qual é o jogador da Série A? Os Zé Corneta lá estão dizendo qual é o jogador da Série A que mantém regularidade. Não estou analisando Série A. Diz para esse corneteiro enfiar a corneta dele atrás do braço. Daqui a pouco ele entra aí no Facebook, faz onda aí. Deixa eles pra lá. É verdade. Pra gente finalizar o programa, que a diretora já... Aliás, ela voltou. O retorno. E ela voltou com a camisa do Centenário. Não me peça, eu vou entregar. Sim. Voltou com a camisa do Papão de Estrada. Ela tá... Sabe o que ela disse agora há pouco? Vamos ganhar do Atlético Goianiense. Sim. Vamos ganhar do Bahia e vamos ganhar do Macaé. Diretor, é o que nós queremos. 9 pontos. E o Leão que ganhe do Palmas. Se depender da gente. Tem que ganhar, não pode ganhar de 2-1. Tem que ganhar com diferença de 2 gols. Ou 1-0 com pênalti. Mas o Remo não precisa golear. 2-0 basta. Se você tiver segurança defensiva e sair na boa, faz um gol em cada tempo. Alex, o Agenor já vai pintar. Ninguém falou sobre isso aqui, né? O Remo tem que jogar para não tomar gol. Porque senão não tem. O Agenor já vai pintar com essa gravata. Cada vez que eu olho essa gravata, um dia eu chego lá. Essa gravata é russa. O Agenor, você participando desse papo pra gente encerrar aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Respeito todos os adversários que pintam em Belém do Pará. Não concordei com o Anderson, e estou falando sério, não concordei com o que falou ainda agora, que o Palmas apresentou, para mim o time do Palmas, Anderson, é limitado. Aceita a opinião de todos vocês. O Palmas, se ele disputar o Campeonato Paraense, vai ficar de 4º, 5º para lá. Concordo com você, mas é o que eu estou te dizendo. Quanto foi o jogo? 1-0. Quem teve mais oportunidades? Se o Palmas foi mal, imagine o Remo.
Vamos Isso esperar serve de o jogo. alerta. Ninguém tá secando aqui. Vamos serve de como alerta. é que é? O quê? Tá secando. Secando? Eu não tô secando. Que secando, Você tá rapaz? Que secando? Você tá secando? Rapaz, quando ele vem cruzando os braços pra cá. Ronaldo, um abraço. Parece Vasco e Flamengo. É, né? Alex, um grande abraço. Anderson. Abraço, Paulo. Secando. Pô, até amanhã. Amanhã é sexta básica. Amanhã tem cesta básica, amanhã aqui eu Genô, vou você pagar. testemunha na Genô, sexta, já. Testemunha. E vou cobrar amanhã. Já falei com o Gogó de Ouro. Verdade. Vai chegar Se não junto. der o jeito do Gogó de Ouro, vai com o cunhado dele Vai que resolve. cunhado, verdade, esse Pra te dizer, resolve. um grande abraço pra ti, Genô. Tchau. Tá bom, um abraço pra vocês aí, resolva essa questão da cesta básica. Boa tarde pra você, no